Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia. A quem quer que tiver sede, de graça darei de beber da fonte da água da vida. Glória a Deus. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Verso 7 diz: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Assim diz o Senhor nesta noite. Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus e amado Pai, assim seja conforme o Senhor determinou. Oh Deus, que eu possa falar para a tua noiva, Senhor, que aqui se encontra tudo aquilo que o Senhor falava comigo hoje à tarde, Senhor, que eu não venha perder uma só palavra, nada daquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, que eu não venha esquecer, que eu possa passar com clareza para a tua igreja, e que todos possam, Senhor, colocar a palavra no coração e sair daqui, Senhor, crendo que eles são teus filhos, ó Pai, e que eles herdarão aquilo que está preparado lá no céu, porque eles ficarão firmes, Senhor, até que o Senhor volte, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, continua falando conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. E eu estou maravilhada com tudo que Ele já fez nesta noite. Cada culto tem sido um culto. E aí eu meditei nessa palavra onde o Senhor dizia que eis que faço nova todas as coisas. E eu fui para o banho agora à noite e o Senhor começou a falar, porque, irmãos, quando nós começamos uma caminhada com Deus, a gente tem que ter muito cuidado. Porque, por isso que o Senhor, Ele, muitas das vezes, Ele nos leva lá no passado e nos mostra com clareza de onde nós caímos, para a gente estar sempre lembrando de onde o Senhor nos tirou. E o que Ele fez por nós, Ele pode fazer pelos nossos também. E aí, muitas das vezes, o nosso coração humano, ele quer se estressar, diaconisa Kézia, ele quer se entristecer. E muitas das vezes, missionário Wilma, quer ficar com raiva também. Porque a gente prega, a gente ora, a gente pede tanto a Deus pelos nossos, e aí a gente não vê conversão, e aí a gente só vê o povo procurar o caminho contrário, aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está orando, aquilo que a gente está o tempo todo batendo naquela tecla ali. E aí a gente muitas das vezes quer ficar com raiva, porque a pessoa não quer nos ouvir, porque acha que Deus não está ouvindo as nossas orações. E por esses dias, né, nós estamos aí, o mundo está comemorando esse período junino, assim como um dia eu estava comemorando também. Por anos eu comemorei, por anos eu fui para as festas, por anos eu cultuava também. Então, eu fiquei assim um pouco até raivosa esses dias, com tantas coisas que a gente fica sabendo que acontece, principalmente nós que somos lá do interior. E aí a gente muitas das vezes se estressa, mas meu Deus, tanto que a gente fala para esse povo, tanto que a gente prega, tanto que a gente diz que só há um caminho. E aí muitas das vezes, se a gente não vigiar, o nosso coração fica com raiva. E aí quando eu entro no banheiro, Deus começou a me trazer a memória de como eu era, de como nós éramos, do que nós fazíamos. Mas aí eu creio nos propósitos do Senhor. Eu creio que Ele tem um propósito para cada pessoa aqui na terra. Eu creio que Ele tem um chamado para cada um específico. Eu creio que Ele tem um propósito, porque Ele nos ama. E aí Ele nos escolhe, como diz, desde o ventre de nossa mãe, nós somos escolhidos por Deus.
Eu não nasci num lar cristão evangélico. Meus pais são uma bênção. Meus pais eram católicos. Hoje só a minha mãe que é. Meu pai já é convertido para a glória do Senhor. Mas aí nós não nascemos num lar cristão evangélico. Nós não éramos evangélicos. Então eu não cresci aprendendo a palavra do Senhor. A verdade é essa. Minha mãe sempre nos ensinou muitas coisas, mas à luz da palavra não, até porque ela também não tinha o conhecimento, é mais a religião, a religiosidade, aquela missa do sábado, aquela missa de final de ano, aquela coisa que não tem um compromisso firmado com Deus, não pega na palavra para manusear, para ler, para orar e para ensinar os filhos. Então eu não tive isso em casa. Acredito que o meu esposo também não. Mas nossos pais não deixaram de nos ensinar o que era certo. Mas nunca no início à luz da palavra. Sentar como a gente senta hoje, né? Conversa com nossos filhos à luz da palavra. Temos acesso, né? É tanta Bíblia lá em casa. É umas bem velhinhas, outras novas que chegaram hoje. Então, hoje nós temos muito acesso e nós abrimos a palavra para aprender do Senhor. E nós temos ensinado nossos filhos assim. Então nós não conhecíamos até certo tempo o que era andar com o Senhor Jesus. Deixar que Ele fizesse parte da nossa vida. Então aos 5 anos de idade do meu filho mais velho, eu comecei a conhecer o Evangelho. Conhecer, né? E através de situações que eu passava, que eu vivia, aí a pessoa que era vizinha abriu uma congregação e começou a me fazer convite. Como eu passava o dia em casa, meu filho, então ele começou a ir, depois eu fui, e aí tinha assim, uma certa resistência muito grande também da minha parte, mas aí eu acabei aceitando o Senhor Jesus como Salvador da minha vida. E aí Josiano na época chegava, quando me via lá na frente, eles colocavam as casinhas pequenas lá em Mangabeira 8, que chamava as casas do IPEP, não sei, eram liberadas e eram sorteadas para o pessoal que trabalhava pelo estado. E minha sogra tinha uma lá e nós fomos morar lá. E as casinhas pequenas, então eles colocavam cadeiras na frente da casa e aí faziam os cultos lá. E aí quando o Josiano chegava em casa, ele já passava com uma cara, irmãos, que dava medo, sabe? Dava medo você olhar. Eu já entrava assim com o coração tão apertado, assim. Não era medo de apanhar não, porque ele nunca me bateu não, mas eu tinha até receio. Porque a cara dele, ele dizia, de novo. Eu chego de novo e você está ali. Eu já disse a você que eu não quero que você vá para essa igreja, que eu não quero que você vá ser crente. E eles iam uma série de coisas. Mas aí o Senhor também trabalhou no coração dele. Quando passou-se um tempo, ele aceitou Jesus lá na igreja da irmã dele. Porém, como a nossa bispa falava hoje sobre família, sobre os propósitos do inimigo para destruir a família, nós ficamos um tempo. Depois nós voltamos para o interior e nós passamos alguns anos afastados dos caminhos do Senhor. Eu ainda caminhei um tempo lá, mas aí ele foi parando, esfriando, e aí também fui acompanhando e acabei me afastando dos caminhos do Senhor. Eu vou chegar aonde Deus quer falar. E aí nós passamos esse tempo afastados. Como Deus ele tinha um propósito para conosco. Entenda bem. E quando existe um propósito, a nossa bispa já falou, Deus não vai perder para o diabo. Ele vai insistir, vai bater na sua porta, ele não vai invadir a sua vida. Então tem situações que nós passamos pela permissão do Senhor para nos quebrar, para nos orientar, para nos levar até o propósito dele, até que nós venhamos ceder. Agora tem muitos, é certo, que infelizmente não abre o coração e muitas das vezes chega até a descer a tuba fria e não quis mais negócio com Deus, mas foi dada a oportunidade. E aí nós viemos morar em Cabedelo, em Camboinha, o Senhor nos trouxe para cá.
Nós não imaginávamos, mas eu tinha uma promessa da época que eu morei no Rangel. O Senhor disse que ia nos dar uma casa, ia me dar uma casa. Seria a tempo e a hora dele, seria do jeito dele. Eu nem imaginava que o presente fosse tão bom assim, que eu ia morar próximo da praia. Porque a gente morava no Rangel, ficava distante, se queria ir para a praia, era uma agonia para pegar 2 ônibus. E o Senhor nos presenteou com um terreno ali, que boinha, que é só atravessar e aí a gente vai, né? Usufruir do que Deus deixou pra gente aí. Usufruir, aquele mar lindo, né? E aí Ele nos trouxe, não tínhamos voltado ainda para o Senhor, nós estávamos com a nossa vida muito atribulada, mas o Senhor nos arrancou de uma forma assim tão tremenda de lá, porque eu sempre falo, ai de nós se o Senhor não tivesse agido com pressa, porque a minha família estava se dissipando. Hoje era possível não existir Rebeca, talvez não existisse, eu não sei nem onde eu estaria, nem gosto de pensar, nem quero imaginar onde eu estaria, onde nós estaríamos. Eu só quero louvar o Senhor pelo que Ele tem feito. Aleluia. Então Ele nos arrancou de lá com pressa, irmãos. Foi com pressa mesmo. Nos trouxe para ali. Passamos muita dificuldade. Não tínhamos nem janela, não tínhamos um portão. Lá em casa era tudo aberto. Mas aí aprove a Deus nos trazer com pressa para trabalhar nas nossas vidas. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o Senhor me trouxe ao coração o que nós passamos há 14 anos atrás, exatamente no mês de junho. Por esse tempo, há 14 anos atrás, nós estávamos no hospital de Patos. Nós saímos com tudo preparado, dentro de uma van, com todo mundo alegre, todo mundo cantando, as caixas de bebida já todas lá separadinhas. Muitos já bebendo ali dentro daquela van mesmo, já para chegar lá quente. E aí nós descemos. Foi uma das vezes que eu não queria ir de jeito nenhum. Acredito que eu já estava sentindo, né? Eu já estava trabalhando que algo iria acontecer ali. E aí no primeiro dia de festa, nós descemos para o centro. Nós já vínhamos discutindo já há um tempo. Nada, eu asseguro a vocês que nada estava bom na minha casa não. E aí nós descemos para a festa, e aí resolvemos trazer o nosso filho do meio para casa, com apenas 5 anos de idade, deixamos ele em casa. E só dá o tempo, irmãos, no caminho nós já vínhamos discutindo muito, nós trocávamos palavras muito pesadas um para o outro. Ícaro vinha no meu colo e aí eu deixei ele lá. E só deu tempo nós voltarmos, aí desistimos de voltar para a festa. Até porque eu não ia deixar ele voltar só. Aí eu ia com raiva, ia brigando, mas deixar ele só eu não ia deixar, né? É claro, não sou besta. E aí minha mãe começou a ligar, já existia celular. Era uma bombinha assim, mas já existia, nós já tínhamos. E eu tentando falar com ela, o som super alto, porque eu entendi só. Suba para casa e seu pai desceu com o Ícaro para o hospital. E aí eu falei para ele, Deus sabe como trabalhar na nossa vida. Porque tem pessoas que Deus ele toca no financeiro, porque é onde mais a gente é atingido, no financeiro. Algumas pessoas. Tem pessoas que Deus permite ser tocado nos filhos, na família, porque aí é onde dói bastante. Conosco é nos filhos. Sempre que o Senhor quer tratar conosco, Ele permite. E aí nós subimos, irmãos, que parecia que a gente vinha voando. Parecia que estávamos num avião tão ligeiro que nem ele sabe como passar naqueles quebra-molas ali. Nem ele sabe como não atropelou alguém se viesse pelo caminho, porque a gente cegou literalmente. Poxa, a gente agora deixou um filho em casa, estava bem, e só deu tempo de descer tão pertinho, não foi nem 5 minutos para chegar. Ele já estava passando mal e quando nós chegamos lá, meu pai já tinha descido para o hospital. Ícaro estava só enrolado numa toalha, porque ele foi dar banho nele, ele pediu um leite e de repente ele foi desmaiando, vomitou, mas aí desmaiou e meu pai correu com ele para o hospital.
Quando chegamos lá, ele estava desacordado, as unhas bastante roxas, e a médica já colocando no oxigênio. E aí todas as vezes que a médica tirava o oxigênio, a unha começava a ficar roxa novamente, e eu disse, doutora, toda vida que a senhora tira, ele está ficando roxo. Aí ela colocava o oxigênio novamente e disse, eu vou ter que encaminhar para um hospital que tenha mais suporte. E aí nos encaminhou para Patos. Isso no primeiro dia de São João. No primeiro dia de festa junina. Nós saímos de casa, nós não imaginávamos o que ia acontecer, não. Não imaginávamos. Mas acredito eu que Deus já vinha trabalhando, tanto eu como ele, a gente já estava sentindo que algo iria acontecer, que algo não ia ficar bem, porque Deus, ele sempre nos avisa de alguma forma, né? Nem que seja no nosso coração, nem que seja trabalhando já ali, preparando a terra para o que ia vir. E aí dentro da ambulância fui eu com ele, meu esposo, e ali nós fazíamos um propósito com Deus, que se o Senhor o livrasse,